Olá, gente, como vocês estão? Espero que estejam bem, saudáveis e animados para a nossa próxima videoaula. A gente vai abordar nosso tema esportes de aventura na natureza. A gente vai trazer um pouquinho da conceituação do que é essa modalidade esportiva. A gente vai fazer uma relação com o município de Silva Jardim, um município que tem diversos locais, diversos espaços para essa prática, para que possamos praticar de forma saudável, de forma segura e de forma harmônica com a natureza. É uma modalidade, uma prática esportiva que tem sido muito difundida e, além de gerar saúde, gerar bem-estar para as pessoas que praticam, os esportes de aventura na natureza têm proporcionado geração de renda, geração de emprego, criação de postos de trabalho através de turismo, através desse segmento que tem crescido muito no nosso país, especificamente na nossa região. E Silva Jardim, com as suas belezas naturais, com tantos pontos interessantes para a prática desse esporte, vê aí uma possibilidade muito importante de divulgação de seus locais para a prática desse esporte e também para atrair pessoas que são adeptas dessa modalidade esportiva. A palavra aventura, ela tem uma relação com algo inesperado, algo que está por vir, algo que não é de nosso conhecimento e algo que vai trazer uma sensação de medo, de receio para nós, né? E a prática dos esportes de aventura tem muita relação com a radicalidade, né? Com práticas esportivas que estão associadas aos esportes radicais. E esses esportes radicais sendo praticados próximos, dentro do contexto da natureza. A gente pode ver aqui na imagem aqui, que há um trabalhador numa torre de eletricidade fazendo manutenção, e a gente vê ao lado duas pessoas fazendo um rapel, uma descida através de uma encosta. Então aqui nós temos elementos que definem bem o que vem a ser os esportes de aventura na natureza. Existe uma característica de radicalidade nessa prática que a gente vê através das fotos aqui. A gente vê a intrínseca relação, a próxima relação dos participantes com a natureza, e algo inesperado. A gente não é capaz de prever, não há controle sobre o próximo movimento, não há controle sobre o próximo segundo que precede a realização dessa prática, E vários elementos estão envolvidos, vários elementos são relacionados, As questões climáticas, as questões de temperatura, e o que se faz muito importante nessa prática de esporte de aventura na natureza são os elementos de segurança, os equipamentos de segurança são imprescindíveis, porque o risco de acidentes ele existe, são partes da prática esportiva, e você ter controle sobre essa prática esportiva através dos equipamentos adequados é importantíssimo, É importante que você esteja bem equipado, é importante que você esteja bem preparado fisicamente, é importante que você esteja bem preparado emocionalmente, mentalmente para aquela prática que você vem executar. Porque, como eu disse no início, existe o fator inesperado nessa prática esportiva, Algo que você não tem controle, algo que você não consegue de forma alguma prever. Você consegue diminuir os efeitos, diminuir os riscos, mas para isso algumas coisas são de suma importância. Equipamento, bom treinamento físico e mental. E você, obviamente, juntando esses elementos, você vai ter uma prática
com muito mais resguardo, né, com muito mais cuidado e com muito mais segurança para você executar essa modalidade esportiva, essa prática esportiva, que é muito apreciada e muito praticada, né, por pessoas que quando a gente, né, se relaciona, pessoas que gostam das caminhadas, né, ao ar livre, gostam das descidas de cachoeira através da canoagem, do rafting, né? Então, são práticas que demandam bastante autoconhecimento do corpo e demanda também que você tenha bons equipamentos para que você faça uma prática segura, uma prática saudável, uma prática que vai trazer consequências positivas para o nosso organismo, para a nossa vida. Nós falamos sobre a questão, né, da segurança, da questão dos equipamentos, né, da questão do bom preparo físico e mental para a prática dessas modalidades esportivas. Né? Muitas vezes a gente vê um local, né, uma trilha, uma pedra para escalada, uma cachoeira para você fazer um rapel, e é importante, né, a gente ter consciência dos riscos que essas práticas esportivas elas podem ocasionar, né? Não são raros, né, os momentos de dificuldade durante uma prática esportiva, e então é importante a gente ter o total controle dessa prática através de um bom preparo físico e mental e também dos equipamentos, né? E por que eu falo justamente sobre isso? Porque a gente mora num local que é convidativo, né? Se você visitar Aldeia Velha, se você visitar Pirineus, se você visitar Bananeiras, né, você vai encontrar locais que te seduzem a fazer prática dessa modalidade esportiva, né? Trilhas, cachoeiras, pedras, encostas, né? São vários locais que você tem a possibilidade de executar essas práticas esportivas e você se sente atraído, você se sente convidado a fazer aquela prática esportiva naquele determinado local, até porque é um local que você está ambientado, um local que você frequenta sempre, e você, por ter essa relação com o local, essa relação de longeva, de longo tempo, ela acaba te passando mais confiança do que um local que você é inesperado para você, um local que você não conhece. Então, a gente fazer essas práticas esportivas, elas são recomendadas porque traz benefícios para o nosso organismo, a gente vai falar um pouquinho de benefícios daqui a pouco, mas é importante também a gente se resguardar de cuidados, né? É importante a gente também sempre tratar com muito respeito essa relação com a natureza, né? Às vezes uma caminhada que você faz de forma despretensiosa, uma caminhada que você faz imaginando estar num campo seguro, muitas vezes é um local de difícil acesso para um resgate, por exemplo, uma torção de tornozelo, uma fratura, né? E esses acidentes eles podem acontecer inevitavelmente. Você pode fazer uma trilha, né, num local que você está habituado a fazer, um local que você está acostumado a fazer, mas é um local de difícil acesso, sem sinal de telefone, sem possibilidade de você solicitar um resgate ou coisa parecida, né? Então esses cuidados são importantíssimos, né? E eu citei aqui alguns locais, né, aqui dentro do município, que são maravilhosos para essas práticas, né? A Aldeia Velha você consegue elencar aí tranquilamente uma centena de locais para a prática desses esportes, né? Você consegue elencar uma outra quantidade tão grande quanto essa em Bananeiras, em Imbaú, Gaviões, Pirineus, né? São locais que são privilegiados para a prática dessas modalidades esportivas de aventura na natureza, né? Facilmente a gente consegue encontrar locais para a prática dessas modalidades esportivas, porque a gente tem um município que ele foi agraciado com essas maravilhas da natureza, né? E a gente conhecendo um pouquinho da geografia do município, da localidade do município, e tendo um pouquinho de conhecimento sobre a prática dessas modalidades esportivas, a gente consegue fazer essa modalidade esportiva, consegue fazer para além da prática esportiva, que nem eu mencionei no início. Hoje, os esportes de aventura, o ecoturismo, vamos dizer assim, ele proporciona, né, geração de emprego, geração de renda, e isso faz o município crescer, faz a população, os munícipes, né, crescerem conjuntamente, né? E fica aqui até um desafio para a gente poder mapear, né, locais dentro do município de Cipro Jardim que a gente consegue fazer essas práticas esportivas, né? E a gente tem um catálogo dessas localidades, né, e desses locais
onde a gente consegue fazer essas práticas esportivas de aventura na natureza. Os esportes de aventura na natureza têm uma relação com o inesperado, né? Uma relação com algo não previsível, né? Você, quando inicia, por exemplo, um rafting, uma descida numa correnteza, os elementos que estão por vir, você não consegue mensurar, você não consegue identificar o que efetivamente pode acontecer. Você tem, por experiência, né, por vivência naquela prática, né, você consegue até controlar de algum modo algum movimento, alguma manobra, mas definitivamente não há controle. E justamente, né, esse fator, né, surpresa, esse fator inesperado, ele proporciona na gente reações que somente essas possibilidades nos dão essa sensação, né? Existe uma produção hormonal durante uma prática de atividade de aventura na natureza que ela é muito interessante, né? E essa produção hormonal ela traz uma sensação para a gente, né, de euforia, de bem-estar, de alívio em alguns momentos, né? Então, justamente essa produção hormonal traz benefício para o nosso organismo, né? E a produção dessa categorias de hormônios, né, específicos dessa prática esportiva, e de outras também, mas ela é muito evidente nos esportes de aventura na natureza, ocasiona bem-estar físico, bem-estar mental, alivia situações de depressão, proporciona um sentimento de satisfação, de realização, de autoconfiança, né? Então, assim, nosso organismo, durante essa prática, ele sofre transformações importantíssimas, né? E a gente fica cada dia mais, né, abre aspas, né, dependente dessa produção hormonal para que a gente consiga superar. Por isso que as pessoas, né, muitas vezes ela inicia numa pequena trilha, né, ela consegue, com o passar do tempo, aumentar o grau de dificuldade e se sente cada vez mais motivada, cada vez mais convidada a ter maiores desafios, né, a ser rompido maiores marcas, né, dentro dessa modalidade esportiva, né? Isso tem a ver com a questão da produção hormonal, que é muito evidente nessas práticas esportivas, né? Você decide um penhasco, né, de 50, 60 metros, são sensações que o seu organismo habitualmente não está acostumado a vivenciar. E durante a vivência dessa descida, há a produção de hormônios que você também consegue em outras modalidades esportivas, mas especificamente numa descida conforme essa, a produção desse hormônio ela é exacerbada, ela é aumentada, é diferenciada, né? Ok? Fica aqui a nossa videoaula desse mês, um pouquinho sobre esporte, aventura, natureza. Espero ter trazido novos conteúdos, novos assuntos, e que a gente possa se conhecer um pouco mais sobre essa modalidade esportiva, sobre essas práticas esportivas e, acima de tudo, conscientizar sobre a possibilidade de realização dessas práticas aqui no município, mas também com segurança, de forma que a gente produza saúde e qualidade de vida para nós. Um grande abraço aí a todos e a todas e até a próxima.